Bom, pessoal, vamos retomar a construção da equação, da regressão. Acabou que o último vídeo foi interrompido um pouco bruscamente, peço desculpa por isso, mas vamos partir aqui do mesmo lugar. Então, vamos começar tentando obter os parâmetros da reta para os postos de gasolina, né? Modelar quantos postos existem de acordo com as características da cidade. Então, a biblioteca que a gente vai usar, ela se chama Stats Models, né? Ela tem uma série de objetos para a gente fazer regressão de vários tipos, né? E vários outros tratamentos estatísticos. Nós vamos usar esse objeto dela, que é o OLS, Ordinary Least Squares, né? É um tipo de regressão linear. Então, basicamente, a gente constrói esse objeto e, na sequência, a gente dá esse comando fit no objeto, tá? E esse fit nada mais é do que obter os parâmetros. E claro, né, só voltando um pouquinho, para a gente construir essa reta, a gente tem que informar quais são as variáveis explicativas que a gente quer usar. Para o caso aqui dos postos de gasolina, eu achei válido começar com a frota de automóveis, frota de motos, o PIB per capita e o carro por moto, tá? Como eu disse, a definição dessas variáveis explicativas é um processo bastante iterativo. A gente vai rodar uma vez, vai ver que tem algumas variáveis que não explicam nada, que não combinam com o modelo, que estão muito relacionadas com outras variáveis e por conta disso não são eficientes, tá? Mas vamos começar por aqui, por esses quatro. É, o, o objeto de regressão, né? Ele também tem esse método chamado summary, né? Que ele apresenta um sumário dos principais resultados da nossa regressão. Eu vou entrar em mais detalhes sobre como interpretar cada um desses campos mais tarde, tá? Então, assim, para a gente conseguir ter um modelo confiável, a gente precisa rodar alguns testes adicionais, principalmente nesse caso que a gente tem algumas suspeitas de que alguns dados vão vir inflados, né? Como eu comentei no vídeo da extração. A gente corre um forte risco ali de algumas cidades terem estarem, vamos dizer assim, com um excesso de negócios, né, não compatível com sua realidade, né? Ou seja, de uma extração que ocorreu de forma defeituosa, tá? E uma forma de ver se o modelo como um todo está se comportando bem, se a ferramenta de regressão está se comportando bem, e também de já começar a suspeitar que alguns pontos estão fora do padrão, né, do que seria esperado, é a gente checar se os resíduos do modelo, se os erros do modelo, eles se distribuem de forma normal, né, seguindo uma distribuição normal. Ou seja, para todas as estimativas que o nosso modelo fizer, sempre vai ter um erro atribuído, sempre vai ter um erro embutido nessa estimativa, quando a gente compara essa estimativa com o valor real do modelo. A questão é que esses erros, eles precisam estar distribuídos de maneira normal, né? E a gente observa isso, uma forma de mensurar isso, é através desse gráfico dos residuais, que muito facilmente a gente consegue plotar com a biblioteca Stats Models, tá? É, Aqui a gente vê que o que acontece? Esse gráfico ele tem que ser uma reta, basicamente é isso, tá? E aqui a gente vê que os pontos aqui do final não estão muito bacanas, né? Então, agora mais voltado a procurar os outliers, né? A gente vai usar esse comando, esse método chamado getInfluence, tá? O que é bacana sobre ele? Ele vai informar para a gente qual que está sendo a influência daquela cidade, de uma determinada cidade, no modelo como um todo, tá? Então, basicamente, é muito simples de plotar, né, de gerar essa matriz e depois, na sequência, de plotar os dados dessa matriz, tá? E como que a gente interpreta isso? Então, aqui no eixo Y, a gente tem o erro de cada ponto. E no eixo X, a gente tem o leverage. O que é esse leverage?
é basicamente o quanto que essa cidade em específico está influenciando no nosso modelo. Como que ela está afetando o R, né? O R quadrado. E o que acontece no nosso caso aqui? Dá para ver que a cidade de Confins, ela está totalmente descolada das outras, ela apresenta um erro muito grande, o maior erro, e também está tendo um impacto muito grande no nosso R, no nosso modelo como um todo. E outra cidade aqui que dá para suspeitar um pouco é a cidade aqui de Bragança Paulista. A cidade de São José dos Campos, ela é interessante porque é o seguinte, o erro dela não está tão excepcional, né? O que acontece? Mas o leverage dela, né, a influência dela no modelo está muito grande. Mas qual que é a razão disso? É que São José dos Campos, no nosso caso, das nossas cidades que a gente estudou, ela é a cidade com maior população. E é uma população que é relativamente maior do que a segunda maior. E muito maior do que a média das populações que a gente estudou. Então, o que acontece? Então, é natural que, como ela está bem na ponta de cima, ela vai realmente ter um impacto no R. Né? Ela vai ter um impacto significativo no modelo. Ela acaba sendo tipo um ponto especial. Né? Mas, novamente, né, então vamos dar uma olhada melhor aqui na cidade de Confins e na cidade de Bragança Paulista. Tá? Então, jogando aqui, dando uma olhada no detalhe nessas duas cidades, a gente vê que para Confins, o dado, né, a extração, ela está claramente errada. Por quê? Porque a cidade de Confins, ela tem 6.800 habitantes e o nosso dado está constando que ela tem mais de 100 postos de gasolina. Isso não faz sentido. E um raciocínio parecido vai para a cidade de Bragança Paulista, né? Então, com certeza, essa foi uma extração defeituosa. Foi uma extração que a gente começou a pegar, contar estabelecimentos de postos de gasolina de cidades vizinhas e não só da nossa cidade alvo mesmo, que a gente gostaria. E o tratamento nesse caso, sendo assim bem objetivo, tá? É de deletar esses dois dados, tá? Então, pura e simplesmente foi isso. Eu dei o drop aqui nesses dois dados e fazendo de novo a regressão, veja só como que o R aumenta, né? Aqui a gente foi para 0.900, enquanto que aqui a gente estava nessa primeira tentativa aqui com essas duas cidades, a gente estava com 0.861. É um aumento significativo. E quando a gente dá uma olhada nos erros, né, a gente vê que já se aproxima muito mais de uma reta. Embora ainda tenha alguns pontos, né, mais ou menos, né, vamos dizer assim. Então, eu fiz algumas iterações, né, principalmente nos outros casos, no caso de depósito de construção e no caso de pet shops, de forma realmente a excluir esses pontos que eu identifiquei como sendo extrações defeituosas, né? E aqui no caso dos postos de gasolina, o que acontece é que eu vi também que o PIB per capita ele não estava sendo um dado que estava agregando muita coisa, tá? Se a gente for olhar aqui, e é até bom que eu já vou aproveitar para explicar de uma vez os campos aqui da regressão. Então, o que a gente mais conhece é o R quadrado, né? É o primeiro indicativo que a gente olha. E o R quadrado, ele significa, ele sinaliza o quanto que as suas variáveis explicativas de fato explicam a sua variável alvo. Tá? Então, nesse caso dos postos de gasolina, a gente tem uma boa explicabilidade, né? O F-Statistic, quanto maior ele for, melhor, ele sinaliza o quanto que a gente pode confiar nesse valor de R. E a probabilidade do F-Statistic quanto menor for, melhor também. Nesse caso, a gente está com um valor muito pequeno, a gente está aqui tem um número elevado a 10 a menos 61, então é um valor muito, muito pequeno. Né? Interpretando um pouco aqui sobre os coeficientes, o que acontece? Sobre as variáveis explicativas, cada uma vai ganhar um coeficiente, né? Mas como que a gente interpreta a confiabilidade desses coeficientes, né?
através desse valor t. Por quê? Porque o valor t, ele nada mais é do que pegar o coeficiente, o valor do coeficiente, e dividir ele pelo erro atribuído pelo desvio padrão desse coeficiente, tá? E o que acontece? Quanto maior for esse t, melhor, porque significa que o seu erro é muito menor do que o seu coeficiente. Ele tem um impacto baixo no seu coeficiente. Então, a gente vê aqui que para esses parâmetros, né, para a frota de automóveis, a frota de motos, o carro por moto, a gente tem um valor de T bacana, né? Mas já para o PIB per capita, o valor de T está muito baixo. O erro é maior do que o coeficiente. Então, isso, ou seja, o PIB per capita não está sendo uma variável positiva para o modelo, e nem mesmo faz tanta diferença assim, né, no caso. E outra forma bem mais transparente de olhar o efeito de a confiabilidade de cada um de cada um dos coeficientes é através do P-Statistic aqui. Essa estatística P, e eu estou falando aqui de uma forma bastante prática, né, sem entrar em muitos detalhes estatísticos, mas basicamente ela indica a chance do nosso coeficiente, da nossa variável explicativa em questão, não ser relevante para o nosso modelo. Tá? E o que acontece aqui? Para o PIB per capita, o valor desse P está muito grande. Né? Para a gente considerar que a variável ela é significativa para o modelo, ela é relevante para o nosso modelo, esse valor ele tem que estar abaixo de 0,05. Esse é um número, né, um número de bolso para a gente trabalhar. Então, o PIB per capita ele realmente ele não está contribuindo com nada. O Intercept ele também apresenta esse problema, mas o Intercept a gente vê claramente aqui que ele está entre menos 7 e 5, que, ou seja, aproximadamente zero, né? Que é o que a gente esperaria mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Fisicamente falando, uma cidade com zero de frota, com zero de frota de automóveis, com nenhuma moto, né? A gente espera que ela esperaria que ela tivesse zero postos de gasolina. Então a gente pode conviver com ele do jeito que ele está. Bom, e assim eu fiz para todos os outros negócios que eu estudei, né? E o que acontece? Para a gente plotar, né, para a gente realmente poder ver, ter uma noção visual do, do impacto dessa previsão, né, e na verdade, assim, a gente conseguir se fazer valer dessa previsão para tomar uma decisão, o próximo passo é visualizar, encontrar uma forma de demonstrar essa reta da nossa previsão versus a nossa contagem real e ver onde que cada cidade se situa. E para isso, eu construí esses gráficos, né? Que é exatamente isso. A gente tem aqui no eixo Y o número real de negócios e no eixo X a estimativa que o nosso modelo fez para quantos negócios deveriam haver nessa cidade. Então, tudo que está à direita dessa linha verde, que nada mais é do que uma relação de 1 para 1, né, entre os eixos, tudo que está para a direita dessa linha seriam lugares em que caberia mais do estabelecimento em questão na cidade. Tá? Os pontos vermelhos, qual que é a diferença aqui entre os pontos vermelhos e os pontos azuis? Tá? Os pontos azuis, eles fizeram parte da nossa calibração do modelo. Eles estavam presentes naquele conjunto de cidades que a gente usou para treinar nosso modelo, tá? Para obter os nossos parâmetros. E já os pontos vermelhos foram cidades separadas, são pontos independentes, tá? Ou seja, que eles não foram usados para calibrar o modelo. O bacana de ver aqui é que os pontos vermelhos eles estão seguindo muito bem a linha verde, né? Mostrando que existe valor sim nessa regressão, tá?
Mas uma interpretação que também cabe aqui é que como foram usadas muitas cidades para definir esse equilíbrio, né, para chegar nesses parâmetros, para modelar matematicamente a quantidade de estabelecimentos na cidade, esses mesmo os pontos azuis, a informação contida neles também já pode ser usada na prática, tá? Ok? Então, foi isso que foi feito, né, para os três tipos de negócio. No caso aqui dos postos de gasolina, desculpa, no caso dos depósitos de construção, o modelo já não se comportou tão bem. Isso é refletido no R, o R aqui deu próximo de 0,8, mas a gente vê que a validação, né, ela caiu bem abaixo da reta, né, da reta de 1 para 1. O que mostra que nossos dados, assim, eles estão um pouco inflados. Apesar de todos os tratamentos que a gente fez, mesmo assim, os dados se comportam de maneira bem inflada, né? Mas já para os pet shops, a gente teve um outro comportamento muito bom, né? A gente vê aqui que os dados de validação, eles casam bem com a nossa reta, né? E foi um caso em que a gente obteve um R próximo de 0,9, tá? Só explicando um pouco melhor sobre como esse gráfico foi feito, ele foi feito, né? Fazendo três plots separados. Um plot com os dados que só joga, basicamente só joga os pontos azuis no gráfico, né? Os pontos azuis, o X, serão as previsões que o nosso modelo fez para aquela cidade, e o Y, quantas observações de fato houve naquela cidade, tá? E a reta verde, né, é só uma reta de 1 para 1, né? O X e o Y eles assumem valores iguais, e o outro plot, né, o plot vermelho, são os dados dos pontos de validação, né, do nosso modelo. E só dando só mais um passozinho para trás, né, uma última coisa que eu gostaria de mostrar é que uma vez que a gente determina os nossos parâmetros, que eles estão definidos aqui, por exemplo, os parâmetros dos depósitos de construção, é o res depósitos, né? Essa variável, eu chamei ela disso, lá em cima. Uma vez que a gente tem esses parâmetros, a gente pode fazer a estimativa para qualquer que seja as nossas variáveis explicativas, tá? Então, qualquer cidade, qualquer lista de cidades que eu puxar as nossas variáveis explicativas, a gente pode muito facilmente fazer as previsões dela utilizando esse método predict, que é do próprio objeto da regressão. Tá? Então é isso. Se a gente quiser simplificar um pouco mais, né, basicamente a gente pode, digamos que você não queira contar quantos negócios existem na sua cidade, só queira uma estimativa de quantos negócios deveriam caber ali, você quer contar o negócio de outra forma, é muito simples, né? E até uma forma de a gente entender o modelo como um todo, né? Por exemplo, para os pet shops, o respet parâmetros aqui, né? Ele levanta para a gente os parâmetros, né? Então, e os parâmetros, eles seguem o quê, né? Como que esses parâmetros são usados? Eles multiplicam suas respectivas variáveis explicativas e fornecem a contagem dos negócios. Então, eu fiz só um testezinho aqui, eu coloquei os parâmetros como sendo três constantes, né? E joguei os dados aqui da minha cidade, Lagoa Santa, população, IDH, e calculei o número de pet shops que cabem aqui. E a resposta foi 29. Né? Aí isso aqui é uma forma de... Talvez você não quer usar o web scraper, né? Para contar quantos negócios existem na sua cidade. Você pode simplesmente só fazer a estimativa e contar os negócios de outra forma para você ver onde que a sua cidade está se posicionando. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa série. Foi um trabalho que foi muito bacana de fazer. Foi possível utilizar diversas ferramentas, né? Diversas bibliotecas do Python. Eu creio que é uma ferramenta que ela pode realmente ser útil, né? É claro que vão ter
negócios, né, determinadas categorias de negócio que vai ser difícil modelar quantos deles existem, né? Mas eu creio que existem alguns negócios que podem ser, sim, muito bem modelados, né? Como é o caso dos postos de gasolina, os pet shops. Imagino também que uma farmácia deve ser mais fácil de modelar, oficina mecânica, né? E tudo isso com essas variáveis explicativas que eu já levantei, né? Mas outras variáveis explicativas que podem ser facilmente encontradas para todas as cidades do Brasil, né? Muitas vezes, inclusive, no próprio site do IBGE. Então, só como pensamento final, é isso, né? Que essa ferramenta ela pode ser usada para várias categorias de negócio, né? E ela pode sim ajudar uma pessoa a tomar uma decisão, né? Sobre montar ou não um negócio naquela cidade. E, novamente, né? Existem limitações nesse modelo, que a principal delas são as cidades, né? Para as quais a gente consegue fazer as estimativas, porque o nosso modelo ele foi muito mais, ele foi treinado muito mais, né, para cidades com determinadas características geográficas, né, e demográficas. Principalmente cidades ali, como eu disse, entre 90 e 250 mil habitantes, e cidades que se comportam meio que como ilhotas espalhadas pelo Brasil, né? Que não são cidades que fazem parte de uma macro-região, né, de uma região metropolitana. Mas com isso em mente, dá sim para usar essa ferramenta como um complemento da pesquisa de mercado e se fazer valer dos insights que ela gera, né? Afinal de contas, esse que é o propósito da ciência de dados. Então, novamente, muito obrigado por você ter visto até aqui. Todo esse código está disponível no GitHub e podem comentar à vontade e que essa ferramenta possa ser editada e melhorada, né? E para a gente tocar esse projeto cada vez mais para frente, né? Melhorar ela cada vez mais. Então, novamente, obrigado, um abraço e até logo.